que o elemento 5 pertence ao conjunto A. É um E sem estar cortado. Letra C. O elemento 3, ele está dentro do B? Não, porque o B só possui valores pares. Então, o 3 não pertence ao conjunto B. O 6 pertence ao conjunto A? Não, porque o conjunto A só possui alguns valores ímpares. Então, o 6 não pertence ao conjunto A. E, para finalizar, o 8, que é um elemento par, ele pertence ao conjunto B? Pertence ao último elemento. Então, ele pertence ao conjunto B. Foi bem simples esse exemplo. Segundo exemplo, eu peço para você completar com está contido, não está contido ou contém, sabendo que o conjunto A tem os elementos 1, 2, 3 e 4, o conjunto B tem os elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, e o conjunto C tem os elementos 10, 11, 12 e 13. A primeira coisa que você tem que verificar é o A e o B. Qual é a relação que o A e o B possuem? A gente pode verificar que todos os elementos do A estão dentro do B mais alguns valores. Então, a gente pode concluir que o A está contido em B. Agora, na letra B, você tem o conjunto C e o B. Então, o C são 10, 11, 12 e 13, e o B são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, o conjunto C não está contido em B, porque eles não têm valores iguais, não têm valores semelhantes. E a nossa última letra, que é a letra C, o conjunto B é relacionado com o conjunto A. O conjunto B simboliza 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ele é um conjunto maior. E você pode perceber que todo o conjunto A está dentro do B. E o B ainda tem alguns valores inéditos. Então, a gente pode concluir que o conjunto B contém todo o conjunto A, tá? Porque todos os elementos do A estão dentro do B. Terceiro exemplo que vocês têm também é de união, interseção e diferença. Sabendo que o conjunto A, que tem 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e o conjunto B tem 4, 6, 8, 10 e 12, determine A união com B. União, vocês podem perceber que são os elementos, todos os elementos do A, junto com todos os elementos do B. E aqueles valores que estão repetidos, você só escreve uma vez. Então, aqui, ó, eu peguei todo o conjunto do A, tá? Repeti até aqui. E agora eu sei que o 4 e o 6 eu já tinha escrito, então você não escreve. Então, o próximo valor seria 8, 10 e 12. Coloquei aqui, esse aqui é o A união com B. Todos os elementos de A junto com todos os elementos de B. Agora, a letra B, ele quer a interseção com B, ou seja, eu quero todos os valores numéricos que estão ao mesmo tempo A em B, os valores repetidos, que no caso a gente consegue visualizar o valor 4 e o valor 6. Letra C, eu quero uma diferença. Eu quero todos os valores de A retirando os elementos de B. Então, todos os valores de A são 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que eu tenho que tirar os dois valores que também estão em B, que são o 4 e o 6. Tirando o 4 e o 6, os elementos que eu tenho apenas em A, 1, 2, 3 e 5. E aqui eu quero o contrário, eu quero B menos o A. Eu quero todos os elementos do B, menos aqueles que também aparecem em A. Ou seja, todos os elementos do B são esses, só que tem alguns que também estão em A, que são o 4 e o 6. Retirando o 4 e o 6, eu tenho apenas o 8, o 10 e o 12. Esses são os elementos da diferença de B menos o A. Aqui eu coloquei o diagrama de Venn para vocês conseguirem visualizar melhor as minhas respostas, tá? O é união, ao contrário, é interseção, e menos é uma diferença. Coloquei todos os elementos do A, todos os elementos do B, e coloquei aqui no meio os elementos que fazem parte tanto do A quanto do B, ou seja, a interseção. Quarta questão que vocês têm aqui. Sabendo que o conjunto A possui 1, 3, 5 e 7 e o conjunto B possui 2, 4 e 6, determine qual é a união de A com B, ou seja, são todos os elementos do A mais todos os elementos do B. A gente pode perceber que não tem nenhum valor igual, então eles vão estar na sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, tá? Agora, a letra B, eu quero a interseção. Eu quero os valores que se repetem tanto em A quanto em B ao mesmo tempo. Como não tem nenhum valor em comum em A com B, ou seja, esse conjunto é vazio, ou seja, são chaves vazias ou um zero cortado. Aqui na letra C, eu quero a diferença, eu quero os elementos de A menos os elementos que também estão em B. Como a gente não tem nada em comum entre A e B, quando eu peço A menos B, ou seja, eu vou ter apenas o conjunto A aqui. 1, 3, 5 e 7, é apenas o A.
Na letra D, eu quero o contrário, eu quero todos os elementos do B sem aqueles que também aparecem em A. Já que nenhum deles tem valores em comum, quando eu peço B menos A, eu quero o 2, 4, 6, eu quero todo o conjunto B. Lembrando aqui para vocês novamente que o é união, contrário é interseção e o menos é a diferença. Aqui eu coloquei para vocês, ó, todos os elementos do conjunto A, todos os elementos do conjunto B, e a gente pode verificar que não tem nada em comum, não tem nenhum valor que está ao mesmo tempo no A e no B, ou seja, não tem interseção. Agora, minhas duas últimas questões, tá, para vocês, são problemas que a gente vai ter que usar união, interseção, tudo mais. Em um colégio de 100 alunos entrevistados, tá? 80 gostam de sorvete de chocolate, 70 gostam de sorvete de creme e 60 gostam de 2 sabores, os dois ao mesmo tempo, o creme e o chocolate. Quantos alunos não gostam de nenhum dos 2 sabores, por exemplo? Quais são os alunos que gostam de morango ou de avelã, qualquer outro sabor? É uma questão de múltipla escolha. 0, 10, 20, 30 e 40 são as minhas opções. Para você responder uma questão dessa, aconselho você a desenhar o diagrama de Venn, tá? E nesse diagrama de Venn eu vou ter 2 conjuntos, o conjunto do creme e o conjunto de chocolate, tá? Ou seja, os nossos conjuntos A e B. Uma coisa muito importante que você tem que saber antes de fazer o diagrama de Venn é sempre comece a montar o diagrama de Venn pelas interseções, ou seja, pelo centro de todos os elementos, ou seja, comece de dentro para fora. Aqui você tem 2 conjuntos, chocolate e creme. E aí você vai começar a reler o problema sempre de trás para frente, porque a interseção sempre é a última coisa que eles colocam. Quantos gostam de chocolate e creme ao mesmo tempo? 60 gostam dos 2 sabores ao mesmo tempo. Então, 60 é o valor que está no meio. É a sua interseção, tá? Agora a gente vai voltando. Além desses 60, ele falou que 70 gostam do sorvete de creme, só do de creme. 70 gostam do de creme. Então, ou seja, nessa bolota inteira do creme tem que ter 70. Só que na bola inteira, gente, tem que ter 70. Como já tem 60, falta quanto? 10, tá? Não é para botar 70 aqui não, tá? É na bola inteira tem que ter 70. Já tem no meio 60, faltam 10. E agora, a última informação que nós temos é que 80 gostam do sorvete de chocolate. 80. Então, na sua bola do chocolate, 80 tem que ser o valor total da sua bola, incluindo a interseção. Se na interseção já tem 60, falta quanto para completar 80? 20. Então, aqui você tem completar 20. Tem que estar na bola inteira 80. Então, se já tinha 60, falta 20. A pergunta dele é: quais os que não gostam de nenhum dos 2 sabores? Você tem que saber quantas pessoas foram entrevistadas. 100 alunos foram entrevistados. Então, ao todo, tem que ter 100. Como é que você vai fazer essa contagem? Conta todos os valores apenas uma única vez. Aqui, 20 com 60 com 10, você tem 90. 90 alunos você já colocou aqui. Só que foram entrevistados 100 alunos. Está faltando quantos? 10. Então, 10 alunos você tem que colocar do lado de fora do seu universo, tá? Aqui fora, esses 10 alunos aqui correspondem aos alunos que não gostam nem de creme, nem de chocolate. São aqueles alunos que gostam de morango, ou avelã, ou outro sabor, tá? Então, para você ter certeza que está aqui, se você somar todos os valores de dentro, inclusive com o de fora, você tem que ter 100 alunos, porque foi o dado fornecido no enunciado. Sempre comece pela interseção. No caso, foi pelo 60 que a gente começou. E a última questão, que é bem semelhante, tá? A utilização de marcas de detergente. Então, vamos lá. Sexta e última questão. Num supermercado, clientes foram entrevistados. Quantos clientes? Ele não disse, tá? Foram alguns clientes. Sobre a utilização de marcas de detergentes, como mostra a tabela abaixo. Essa tabela aqui que eu coloquei para vocês. Vou colocar ela inteira aqui para a gente poder visualizar. A marca são 3 marcas. A, B e C. Quais são os clientes que utilizam a marca A? 50. Os clientes que utilizam a marca B? 30. Clientes que utilizam a marca C? 20. Clientes que utilizam tanto a marca A quanto a B? 12. Clientes que utilizam tanto a A quanto a C? 13. Utilizam B e C ao mesmo tempo? 15.
utilizam as 3 marcas ao mesmo tempo? 10. E quem não utiliza nenhuma das 3 marcas? 5. Ou seja, esse valor é aquele que tem que estar do lado de fora das bolas, tá? Então, nesse caso, como são 3 marcas A, B e C, você vai ter que ter 3 conjuntos, 3 esferas. E as perguntas que ele fez foram 3 também. Quantas pessoas foram entrevistadas? Letra B. Quantas pessoas utilizam a marca A somente, tá? Ou seja, eu só quero aquela meia lua do A. E letra C. Quantas pessoas utilizam a marca C somente? Então, a primeira coisa que você tem que analisar, sempre comece a preencher o diagrama de Venn pelas interseções, ou seja, pelo centro, tá? Então, eu coloquei aqui os meus 3 conjuntos. A, B e C, marca A de detergente, marca B e marca C de detergente. Você sempre tem que começar pelo meio, ou seja, você sempre vai ver essa tabela aqui de baixo para cima. Você sempre vai começar pelas interseções. Aqui eu vou começar pelas pessoas, pelos clientes que não gostam de nenhuma das marcas. 5. Então, a primeira coisa que você vai colocar é o 5 do lado de fora, porque ele não utiliza nem a A, nem a B, nem a C. Aqui depois, você já fez essa, pode riscar. A, B e C, eu quero a interseção das 3 esferas. São 10 que utilizam A, B e a C. Então, você vai colocar 10 mais forte. Fizemos essa. As que utilizam B e C. B e C, gente, tá aqui, ó. É essa parte aqui das esferas que está entre B e C. Então, B e C, esse pedaço inteiro tem que ter quanto aqui? 15. Só que esse pedaço aqui já tem o 10. Se já tem o 10, você não vai botar 15 aqui. Você tem que subtrair sempre o valor que já está aqui. Então, se esse pedaço inteiro tem que ter 15, já tem 10. Falta quanto? 5. Tá? Bota mais forte. Já fizemos o 15. Agora, A e C. A interseção de A e C tem que ser 13. A e C, gente, tá bem aqui, ó. É esse meio termo aqui. A e C. Tem que ser 13. Só que já tem o valor de 10. Não é para colocar 13 aqui. É para já subtrair quem já está aqui dentro. Já tenho 10. Falta quanto para chegar a 13? 3. Tá? Então, a gente já fez a interseção de A e C. Agora, falta a interseção de A com B. A com B tem que ser 12. Então, aqui, voltando para a minha esfera, o A com B é esse pedaço inteiro aqui no meio. Tem que ter 12. Já tem o valor de 10. Então, tá faltando quanto aqui? 2. Agora, já fizemos o 12. Vamos para as esferas. A esfera C, ao todo, tem que ter 20 clientes. Então, na esfera C, que está bem aqui embaixo, tem que ter 20 na esfera inteira. Só que essa esfera já tem 3 valores preenchidos nela. E elas somam 18. Então, se na esfera inteira C tem que ter 20, já tem 18, tá faltando quanto aqui? 2 pessoas. Então, já podemos riscar o 20. Agora, na esfera B